Seja muito bem-vindo ao Café com a CLT, o seu podcast em que nós falamos sobre direito do trabalho de forma simples, objetiva, clara e sem juridiquês. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao primeiro episódio. Meu nome é Humberto. Atualmente eu sou procurador do município, mas eu advoguei por muito tempo na área privada. Mas antes da gente entrar neste assunto, eu vou aqui abrir os bastidores para vocês da minha jornada como estudante, como estagiário, como foi meu início de carreira. Então, se você é estudante, estagiário e até um advogado que está começando a sua carreira na advocacia, esse episódio é para você. Então, por favor, já lhe convido a pegar um golinho de café e sentar num local aconchegante e bater esse papo comigo. Bem, antes, fiz aqui umas anotações, eu vou falar um pouquinho do meu contexto pessoal e o início da minha jornada, tá bom? Eu ingressei na faculdade de Direito no ano de 2000, eu me formei na FMU, a Faculdades Metropolitanas Unidas. Para quem é da capital, conhece, tá? Eu sou da capital, sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. E a FMU, ela fica ali na Estação Liberdade. Na verdade, Estação São Joaquim, mas é próximo da Liberdade. Então, para quem é de São Paulo, vai conseguir se localizar. Eu entrei lá no ano de 2000 e eu me formei em 2004, tá bom? Só que, até eu me formar, eu passei por muitas coisas na faculdade e nos estágios também. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: antes de ingressar na faculdade de Direito, eu já tinha escolhido que eu queria fazer Direito. Em 98, 99, eu já tinha essa ideia de que eu queria cursar a faculdade de Direito. Mas a minha ideia sempre foi o quê? Sempre foi prestar concurso público. Eu já venho de uma família de concursados, então a minha ideia era entrar na faculdade e prestar um concurso público. Qual concurso público? Eu não faço a mínima ideia. Eu não fazia a mínima ideia que concurso que eu ia prestar. Eu não sabia. Tá? Eu realmente não tinha essa visão de que vou prestar concurso para magistratura, ou vou prestar concurso para o MP, ou para delegado, enfim. E eu também não sabia que existiam carreiras de procurador, que seria a advocacia pública, que é o cargo que eu exerço atualmente, desde 2018. Então, eu entrei na faculdade pensando em prestar algum concurso. Evidente que eu tive algumas influências de fora para chegar nessa conclusão no início da faculdade. Tinham conhecidos, amigos da família que já eram formados em Direito e muitos deles falavam que, olha, vai prestar um concurso público. Então, eu já entrei com essa mente na faculdade para prestar concurso público. Mas eu não sabia o que eu ia encontrar no curso. Tá? Então, eu iniciei a faculdade com essa ideia de prestar concurso público. E eu lembro que meu pai virava para mim e falava assim: olha, por mais que você queira concurso público, você precisa fazer estágio para você saber como é que é. Vai, faz um estágio, de preferência remunerado, para você já saber lidar com essa questão financeira. Então eu comecei a procurar estágio já no primeiro ano. E salvo engano, eu comecei a estagiar, acho que foi no finalzinho do segundo semestre, lá para outubro, novembro, eu encontrei um estágio, e era um estágio que ficava ali no escritório, ali na Zona Norte mesmo. Era um advogado só, gente finíssima ele, muito bacana. O nome dele chamado era Doutor Otávio. E ele fazia de tudo um pouco. Fazia trabalhista, fazia criminal, fazia consumidor. Na época ele fazia pós-graduação, salvo engano, de Direito do Consumidor. Mas ele fazia de tudo um pouco. Era clínico geral. Isso já ainda no ano de 2000 ou comecinho de 2001, tá? E eu
fui para esse estágio, né? Eu pegava 2 ônibus, porque eu saía da faculdade e ia direto pro estágio. Então eu saía da faculdade, ia até o terminal de ônibus, e de lá eu pegava um ônibus para ir para lá, né? Na verdade eu pegava um ônibus só, era um metrô e um ônibus, né? Que eu ia para a faculdade de manhã, eu estudei de manhã, eu ia de manhã para a faculdade de ônibus, então era um ônibus e um metrô. E para ir para o estágio eu pegava o metrô para voltar, um ônibus para ir até o estágio. E era um escritório simples, um escritório pequeno. Ele tinha também acabado de se formar, e foi engraçado que na primeira vez que eu fui pro escritório dele, ele me mandou uma mensagem, me ligou falando, não, ó, vai direto pra minha casa. Ah, tá, tudo bem. Aí me passou o endereço da casa dele, eu fui. E ele não tinha chegado, quem tava lá era o pai dele, que por sinal muito simpático, só que eu não me lembro o nome do pai dele. E eu fiquei na sala sentado, e eu não estava acostumado a levantar muito cedo, quer dizer, levantava cedo para ir para a faculdade, mas chegava em casa, né, fazia uma coisa ou outra, às vezes dormia, então eu acabei tirando um cochilo na poltrona do pai dele, que estava lá. O pai dele assim, ó, Humberto, pode ficar aí, espera que o Otávio já tá chegando. Eu falei, tudo bem, e fiquei lá. Só que, pô, tava parado, fiquei com sono, e acabei tirando um cochilo lá. E nisso ele chegou, eu cheguei na casa dele, era mais ou menos por volta de 1h, né? O estágio entrava 1h no estágio. Cheguei lá por volta de 1h, 10 para 1, e ele não tinha chegado ainda. Ele não tava lá, ele chegou por volta de umas 15 para as 2, mais ou menos. Aí tudo bem. Aí conversei com ele, eu já tinha feito a entrevista, né? E na época, 2001, ele me pagava R$200 de estágio. E pra mim tava ótimo. Pra mim, porque eu não tava muito preocupado. Naquela época eu não tava muito preocupado assim em ganhar dinheiro. Eu tava preocupado em aprender, né? Eu sempre tive essa. Na verdade, não é que eu sempre tive, né? Meu pai falava muito isso comigo, né? E também os conhecidos que eram advogados falavam, ó, entra, faz um estágio que você vai aprender demais. Não se preocupa com relação a dinheiro. Tudo bem. Mas, claro, né? Se pudesse ganhar um pouquinho a mais, seria sempre muito bem-vindo. E eu comecei nesse estágio. E nesse primeiro dia, eu já fui pro Fórum de Santana, a gente já viu um processo, eu nunca tinha visto um processo na minha vida, não sabia como é que era, não sabia nada. Imagina, primeiro anista ou início do segundo ano da faculdade, não fazia ideia como é que funcionava. E tudo de papel, né? Década de 2000, tudo papel, não tinha nada informatizado. E eu comecei a fazer o estágio e ele me passava várias coisas para fazer. Só que eu, sinceramente, não sabia nada, porque na faculdade, quando eu ingressei, a única matéria técnica que eu tinha era Direito Civil, que era Direito Civil 1. As outras matérias eram todas matérias teóricas, então era Teoria Geral do Estado, Introdução ao Estudo do Direito, Ciência Política, Metodologia da pesquisa científica. Então eram essas matérias. Tinha sociologia, tinha economia. Então não tinha muitas matérias técnicas. Na verdade, tinha uma única matéria que era direito civil. Mas mesmo assim, eu fui fazer o estágio. E foi bom porque eu aprendi muita coisa ali. Então eu já sabia o que era uma petição inicial, eu já sabia o que era uma contestação, eu sabia o que era o autos do processo, sabia o que era, tá na conclusão, tá concluso com o juiz. Então, tudo isso a gente vai aprender no dia a dia, eu fui aprendendo na prática. E foi gostoso, porque com o passar do tempo, o que acabou acontecendo? Dentro da faculdade, eu acabei mudando fui mudando de estágios, né? Daquele estágio que eu tava ali ganhando R$200, eu fui para um outro no mesmo ano, no ano de 2001. No ano de 2001, tinha um colega meu que ele fazia um estágio ali na Praça da Sé. Então era próximo da faculdade, que a gente ia caminhando mesmo. Entrava 1h, saía 11h30 da faculdade, entrava 1h, então eu tinha mais ou menos 1h30 aí de tempo para poder almoçar. Daí, eu pegava e... Deixa eu me arrumar aqui. Eu pegava e mudei para esse outro estágio. Tanto que eu fiquei até chateado na época, né? Falando, né? Falei pro doutor Otávio, doutor Otávio, eu vou sair, porque, poxa,
tem um outro estágio, ele é próximo da faculdade. E realmente, ali para mim era um pouco fora de mão, porque era um metrô e um ônibus, e para voltar eram 2 ônibus, né? Que pegava um ônibus para ir pro terminal e o outro ônibus para ir para casa. Então era meio... Não era aquela contramão para mim, mas eu chegava né, no terminal de Santana, né? Que eu morava ali na Zona Norte. Às vezes dava uma preguiça de ir pro estágio. Falava assim, vou voltar para casa. Pô, eu ia pegar o ônibus para ir trabalhar e ir pro estágio. Não, eu queria voltar para casa. Tá? Claro que eu nunca fiz isso, mas para mim era assim, era meio fora de mão. E aí eu consegui. Esse meu amigo, ele fazia estágio nesse escritório. Ele pegou e foi ele conseguiu um estágio na Caixa Econômica Federal, ali mesmo na Praça da Sé, e me indicou para fazer para preencher essa vaga. Eu fui lá, era um escritório maior, eu ganhava um pouco mais, eu ganhava 2 salários mínimos, né? Passei a ganhar 2 salários mínimos, R$360. E lá eu aprendi muita coisa também. Eu vi muita coisa de execução, e vi um pouco de trabalhista também. Só que lá era um pouquinho mais puxado o estágio, era da 1 até umas 6h30, 7 horas. E eu fazia muito fórum, né? Ia muito para fórum. Então, ia ver processo, né? Não fazia a carga de processos ainda, porque não tinha carteira de estagiário. Mas eu via muito processo. Às vezes era um calhamaço, assim, de ficha, né? Era tudo fichado. E a gente ia pro fórum com aquelas fichas, numa pastinha, e anotava tudo na ficha, né? Ia lá, anotava. Então tinha o nome do cliente, a parte contrária, a ação, o número do processo, e a gente ia fazendo anotação nessas fichas. E às vezes tinha processos que tinham 3, 4 fichas. Era diferente. E lá tinham bastante processos em outros fóruns, né? Então tinha processo no Fórum de Pinheiros, no Fórum da Lapa, no Fórum da Penha, tinha no Fórum de Santana, tinha no Fórum Central, principalmente no Fórum Central, que ficava ali na Praça da Sé. E eu vivia indo para fórum. A gente chegava no escritório 1h, quando dava 1h30, 1:45, ia pro fórum. E às vezes saía de lá 4, 5 horas da tarde, porque dá andamento em processo, você pegava fila, o pessoal não encontrava o processo, falava assim, volta daqui a pouco. Aí você volta depois de 1h, não tava lá, aí volta daqui a pouco, voltava depois de mais 1h e eu não achava o processo. Então, era bem puxado, tá? Realmente era cansativo, eu realmente fazia muito serviço de rua, tá? E os fóruns trabalhistas, naquela época, não era que nem é hoje em dia. Os fóruns trabalhistas, eles eram todos espalhados, né? Então você tinha algumas secretarias, né, da Vara do Trabalho na Rua Aurora, outros na Avenida Ipiranga, outros na Rio Branco, outros na Casper Líbero, outros na Alfredo Issa, e a gente tinha que fazer tudo isso, tá? Tinha que fazer tudo isso. E eram 4 advogados lá. Tinha o pessoal do administrativo e eram 4 advogados. Era pai, mãe e filho e um outro advogado, que era o que eu mais tinha contato. E com o filho desse outro advogado, né? Eu também tinha bastante contato, porque eu ficava na sala dele. E ele fazia muito trabalhista, então a gente, volta e meia, eu ia pro fórum trabalhista. Às vezes tinha que fazer carga de processo, a gente ia tinha uns carrinhos antigamente, que eram para carregar mala de viagem, e a gente pegava aqueles carrinhos com uns elásticos, né? Para quem anda de moto, são aquelas aranhas, né? Aqueles elásticos. A gente pegava aqueles elásticos e colocava os processos lá e ia amarrando. Então, às vezes, a gente voltava com uns 10, 12 processos para ele dar andamento nos processos. Só que ali eu não aprendi muita coisa prática. Assim, foi bom porque eu aprendi muita coisa de serviço de rua, serviço externo. Então, eu andei São Paulo inteiro. Eu ia para tudo quanto é lado. Ia para a Avenida Paulista, na Justiça Federal. Ia para o TRT, né? Ali na Consolação. Ia para as varas do trabalho que ficavam ali no centro de São Paulo. Ia para Fórum da Penha, Itaquera, Vila Prudente, Lapa, Penha, Santana, Pinheiros e aí afora, né? Eu realmente aprendi muito nessas andanças que eu tive quando eu era estagiário desse escritório. E aí eu já estava indo pro 3º ano, eu saí do escritório
e sempre estudando, né? Então eu tinha essa dupla jornada, né? Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Ia para os estágios à tarde. E questão de estudar para a faculdade, eu estudava de finais de semana, né? Quando dava e quando tinha vontade. Porque confesso para vocês que eu também não era lá aquele exemplo de aluno que estudava todo dia ou todo final de semana, não. Tinha finais de semana que realmente eu não estudava, né? Mas a gente ia, chegava a época de prova, a gente se dedicava 100%, né? Deitava às vezes 1h da manhã para levantar às 4 para fazer revisão. Mas naquela época eu tinha pique, né? Eu tinha 20 anos de idade, né? Hoje já não consigo fazer isso, não. Então, eu fazia essas coisas, tá? Eu comecei a fazer os estágios. E aí, eu lembro que no segundo ano, eu já comecei a ter outras matérias específicas. Então, eu comecei a ter direito penal, comecei a ter direito do trabalho, direito civil 2, teoria geral... no primeiro ano eu tive teoria geral do processo. No segundo ano, eu não tive processo civil, não. Mas, de qualquer forma, passamos a ter mais matérias específicas, né? Direito... Na época tinha direito comercial, né? Hoje em dia não tem mais. Que eu saiba, não tem mais a matéria de direito comercial, né? Passou a ser direito empresarial, mas naquela época nós tínhamos direito comercial. Passei a ter direito constitucional e entrou a matéria de direito do trabalho. E eu vou falar um negócio para vocês. Confesso de verdade que eu não tinha nenhuma aptidão e não tinha nenhum carinho pelo direito do trabalho. Eu não sei se era a matéria em si, não sei se às vezes o professor ele explicava, mas eu não entendia, não sei se era ele, se o problema era ele, se o problema era eu, ou eu, não sei, eu sei que eu não gostava. Tanto que eu fiquei de exame nessa matéria. Fiquei de exame. Passei, né? Nunca peguei, graças a Deus, nunca peguei nenhuma DP na faculdade, mas exame eu peguei todos os anos. Só que eu não gostava de direito do trabalho. Era uma matéria que não entrava na minha cabeça. Direito material do trabalho, eu não conseguia entender o raio dessa matéria. Era grego pra mim, sabe? Eu não entendia nada. Eu tinha direito penal, comecei a ter direito penal 1, mas direito penal 1 também muita teoria. Eu também não ia muito bem, né? Eu ia bem aonde? Eu ia bem em direito constitucional, direito civil e as outras matérias que tinham lá, que eu não lembro quais eram as matérias agora, não tô lembrado. Mas as outras matérias eu ia super bem. Agora, essas outras, direito penal, aquela parte de teoria aí, direito do trabalho, esquece. Nossa senhora, direito do trabalho, eu gostava mais de direito penal do que de direito do trabalho. Incrível, eu não conseguia ir bem nessa matéria. Não entendia quase nada, não sei por quê. Não sei. Enfim, mas tava lá, tinha que estudar e eu tinha que ser aprovado na matéria. Bem, fui lá, estudei e tal, enfim. Aí eu lembro que no terceiro ano eu comecei a ver. E detalhe, mesmo nos estágios que eu fiz, eu também não entendia nada de direito do trabalho, nada. O pessoal explicava, eu tava falando outra língua pra mim, porque eu não entendia nada. Bem, aí no terceiro ano, comecei a ter muito mais matérias específicas. Aí tive processo civil, comecei a ter direito administrativo, aí direito processo penal, aí continuou tendo direito penal, direito civil. E eu comecei a ter o quê? Processo do trabalho. Aí as coisas começaram a mudar. Aí eu confesso para vocês que foi o que começou a me atrair na matéria, tá bom? E para quem não sabe, eu tive aula com o professor de Direito de Processo do Trabalho, com o professor Adalberto Martins. Foi meu professor no terceiro ano da faculdade. Hoje ele é desembargador aposentado do TRT2. E ele explicava com uma facilidade de processo que é, assim, inigualável. Realmente, passei a gostar de processo do trabalho. Mas eu também já vinha... Eu já tinha visto teoria geral do processo, então eu já estava gostando de processo. Eu percebi que eu gostava dessa parte de contencioso, né? Então, para mim foi até mais fácil, né? Tanto que foi uma das matérias que eu fui hiper bem no segundo ano da faculdade, teoria geral do processo.
eu fui super bem nessa matéria, porque eu gostava, era uma matéria que eu conseguia, que fluía para mim. E como eu tive uma base muito boa com relação à teoria geral do processo, o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho, eles se tornaram mais fáceis para mim. Então eu gostava de direito de processo civil, processo penal e processo do trabalho, mas não gostava de direito do trabalho. Esquece. Eu não gostava, não tinha Cristo que fizesse eu gostar dessa matéria. Mas o professor, né, Adalberto Martins, ele explicava muito bem. Ele tinha um livro, então eu comprei o livro, enfim, tem o livro até hoje aqui comigo. E eu comecei a gostar mais dessa questão do processo do trabalho e a questão de litigar. E aí eu comecei a me aprofundar mais, só que eu pensei, bom, não adianta nada eu saber processo do trabalho e não saber direito do trabalho. Então, eu precisava fazer uma certa recuperação com relação a direito material do trabalho, justamente para eu poder saber o direito material em si. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais. Então, o que eu fazia? Fui para outros estágios. Eu comecei a procurar alguns estágios que fossem na área de direito do trabalho, só que eu não encontrava nenhum. Aí eu fui para o escritório que eu fiz direito contratual. Abomino, não gosto, não gostei, não gosto e acho que nem vou gostar. Isso, gente, não é defeito, não, é perfil, tá bom? Tem pessoas que são excelentes advogados e excelentes operadores do direito que fazem essa parte de direito contratual perfeito. A parte preventiva, consultoria, o pessoal é fenomenal. E tem pessoas que gostam da parte contenciosa, que é o meu caso, tá? Então, eu comecei a estudar um pouco mais direito do trabalho e a procurar estágios que fossem na área do direito do trabalho, só que eu não encontrava nenhum. Fui parar numa área de contratos, aí depois eu fui para uma área que era só de cobrança, e aí eu lembro que eu cheguei a fazer uma entrevista em um escritório que era 100% direito do trabalho. Eu falei, nossa, agora eu vou realmente me dedicar e vou saber. Eu já devia estar lá pelo 4º ano da faculdade. Já tinha até passado o processo de trabalho, dia de trabalho. Mas eu fiquei tão apaixonado pelo processo e o processo do trabalho em si, que eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer direito do trabalho. Eu falei, vou achar um estágio que só tenha direito do trabalho. E eu fui fazer uma entrevista nesse escritório. Fazer essa entrevista, mas acabou que eu não fui chamado. Era um escritório que ficava ali no centro de São Paulo. Bem ali no centro de São Paulo, perto de todas as secretarias das varas ali da Justiça do Trabalho. Só que eu não fui chamado. Eu fiz a entrevista, mas eles não me chamaram. Chamaram uma outra pessoa. Aí eu desencanei. Porque na sequência eu arrumei um escritório que fazia só a parte de cobrança. É um escritório que mexia com factoring, né, fomento mercantil. Eu falei, então tá bom, então é isso. Meu destino é processo civil. E fui pro processo civil. Comecei a fazer só processo civil no estágio. Aí nos estágios, eu lembro que ainda para fazer a prova da OAB, eu escolhi direito penal, porque falando que era o mais fácil, falei assim, vou fazer direito penal mesmo e seja o que Deus quiser. E fui aprovado, tá bom? Então, assim, resumindo essa questão do que me atraiu na área, até eu chegar, né, a exercer a advocacia trabalhista, foi simplesmente o fato de eu ter gostado de processo do trabalho. Só. Foi isso que me atraiu. E gostei porque o professor que me deu aula de processo do trabalho, que foi o professor Adalberto Martins, ele explicava muito bem. Explicava excelentemente bem. Então, ele me despertou essa curiosidade do direito do trabalho. Tanto que eu fui procurar estágios em direito do trabalho e não achava nenhum. Só me aparecia estágios em processo, escritórios que faziam só
a parte de processo civil, direito civil, tributário, até internacional eu cheguei a ver. Mas realmente eu não encontrei, né? E claro, depois ao longo do tempo, né, que eu fui estudando, outras coisas me chamaram a atenção. Essa questão do direito social, de você ter essa luta de classes, né? Proletariado contra a burguesia. Então, isso aí era uma coisa, né? Historicamente, é uma coisa que nós temos até hoje. Então, eu sempre gostei dessa parte da história do direito do trabalho, da Revolução Industrial, enfim. Então, o que realmente me chamou muita atenção foi essa questão desse impacto social que o direito do trabalho nos traz até hoje. Já vista tudo que tem acontecido na sociedade, as decisões que a gente vem vendo aí com o passar do tempo, né? Bem, e depois que eu me formei em 2004, prestei o exame da ordem em 2005. Na verdade, foi no finalzinho de 2004 que era para eu ter prestado, mas teve um problema com a data da prova, eles transferiram para janeiro de 2005. Então, eu prestei a prova em janeiro de 2005, a primeira fase. Em fevereiro de 2005, eu prestei a segunda fase e fui aprovado. Aí eu escolhi direito penal. Eu fui aprovado, foi uma alegria só. E aí começou realmente a minha jornada como advogado. E aí eu falo advogado porque ainda não tinha escolhido uma área que eu atuaria. Mesmo porque eu estava empregado, estava trabalhando no escritório. Depois eu saí de lá e fui trabalhar comecei a trabalhar por conta, eu lembro. E aí eu lembro que o meu primeiro caso que eu era diretor do trabalho foi de uma moça que ela trabalhava numa escola e ela tinha sido mandada embora e não tinham pago as verbas rescisórias. Mandaram ela embora e não pagaram nada, né? Aquela velha frase, né? Vai procurar seus direitos. E ela foi indicada por uma outra pessoa. Fala assim, tem um rapaz que ele é advogado e tal. E nessa época eu não estava eu estava trabalhando por conta, né? Então eu estava pegando um caso ali e tal, mas era tudo na parte civil. Não tinha nada na parte trabalhista. Então eu estava até desatualizado na época. E aí apareceu esse meu primeiro cliente de direito do trabalho, né? Na área trabalhista. E era para ingressar com uma reclamação trabalhista. Eu falei, não, ótimo, vamos dar a entrada. Porque quando você está começando, querendo ou não, você acaba fazendo de tudo um pouco. Até para você pegar um pouquinho de experiência e pegar know-how. Para você saber o que você está fazendo, para você aprender como que as coisas funcionam no dia a dia do advogado. Parece que é simples, mas não é, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu peguei esse processo e fiz a petição inicial e tal, dei entrada. Naquela época, para quem se lembra aí, a gente tinha que ir até o fórum para fazer a distribuição da reclamação trabalhista. Hoje em dia, tá uma uva. Hoje em dia, você entra no PJE e distribui a reclamação trabalhista. É maravilhoso, você não pega a fila, o sistema... não tem problema de senha, de sistema. Tudo bem, de vez em quando cai o PJE, né? Mas... raríssimas às vezes, né? E quando tem isso, eles dão uma certidão, enfim, devolve prazo. Só que naquela época não tinha isso. Naquela época era o seguinte: você tinha que ir até o fórum, tá? E quando eu era estagiário, a gente tinha que ir até o fórum, se eu não me engano, acho que era do Ipiranga. Tinha que ir até a secretaria, o fórum do Ipiranga. Fórum do Ipiranga não, perdão, falei errado. Você tinha que ir até o prédio onde era a Justiça do Trabalho, na Avenida Ipiranga, para fazer a distribuição do processo. E aí, tinha uma fila imensa. Então, você ficava lá. Então, você tinha que levar petição inicial com todos os documentos, tudo impresso. Aí, você tinha que levar a contrafé e o protocolo. Aí, você chegava lá, aí tinha uns banquinhos encostados assim na parede, fazia um L assim, ó. Fazia um L aqui assim, ó. Era um L, né? Fazia assim, um L. Aqui ficava a pessoa para poder receber a petição inicial e fazer a distribuição. Isso quando eu era estagiário. E detalhe, impressora matricial. Impressora matricial.
Aí você ia lá, distribuía e você recebia impresso um papel naquela folha de impressora matricial, o número do processo, a data da audiência, o horário, o fórum e tal. Aqui eu não tenho aqui, infelizmente. Eu não tenho nem a primeira petição inicial que eu dei entrada, mas tudo bem. Está aí na história da Justiça do Trabalho. E eu lembro que quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, algumas distribuições passaram a ser lá na Justiça do Trabalho, lá na Marquês de São Vicente. E Rui Barbosa, salvo engano. Acho que é Rui Barbosa, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu conferir, acho que é isso mesmo. Eu não tô lembrado. E eu lembro que lá você pegava uma senha, você ia lá, você pegava uma senha e você ficava esperando. Aí você chegava lá, só que aí antes você tinha que fazer um pré-cadastro na internet, o nome do reclamante, nome da reclamada, endereço, RG, CPF, a petição inicial, como hoje, né? Tem que ter a CTPS do funcionário, o nome da mãe, data de nascimento, RG, título de eleitor, um monte de coisa. Então, título de eleitor é brincadeira, gente. Mas você tinha que preencher direitinho a petição inicial e esse cadastro. Aí você imprimia esse cadastro, chegava lá, tinha um código de barra, o cara ia lá com o leitor, lia, aparecia na tela para ele o cadastro e ele só finalizava com outras informações. E aí distribuía, e era sorteio. Por incrível que pareça, era sorteio as varas. E um dia o rapaz me mostrou, falou assim, ó como é que é aqui. Então tinham lá todas as varas do trabalho lá no prédio da Marquês de São Vicente. E era como se fosse um sorteio. Ele clicava lá, distribuía, ficava girando lá um íconezinho amarelo assim, com as varas e pum, parava assim. Aí ele imprimia para você a vara que caía a hora da audiência e o restante das informações. Entendeu? Deixa eu procurar aqui, ó. Lista. Acho que é. E, gente, eu lembro que eu distribuí muita reclamação trabalhista lá, viu? Muita reclamação trabalhista, muita. Foram várias reclamações trabalhistas. E... fórum, deixa eu achar, fórum... É isso aí, Rui Barbosa, isso mesmo. Eu não esqueci, não. Agora eu advogo muito no TRT da 15ª região, né? Que é aqui de Campinas. Então, eu comecei, fiz essa primeira petição inicial, distribuí e comecei aí a pegar alguns casos. E eu lembro que na época, ninguém vai lembrar, porque ninguém não, pouquíssimas pessoas vão lembrar do... como é que era o nome? Messenger. MSN. Eu tava no MSN e um advogado que eu já havia feito estágio no escritório dele perguntou pra mim, e aí, Humberto, como é que você tá? Tudo bem e tal? Eu falei, pô, tô trabalhando por conta, né? Tô procurando um escritório pra poder trabalhar, porque eu saí do outro escritório e tal, me mandaram embora, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, faz o seguinte, vem aqui na segunda-feira, que a gente tem um trabalho aqui, tava procurando alguém. Como você já foi estagiário aqui, a gente dá preferência para você que já foi estagiário. Eu falei, tudo bem, vou aí. Aí fui lá, é um escritório que ficava próximo da Avenida Paulista, junto ali com a Brigadeiro Luiz Antônio. Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, né? Para quem é de São Paulo vai conhecer, ou para quem já morou em São Paulo. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e comecei a trabalhar lá. Como advogado, mas assim, era um trabalho por prazo determinado. Ia demorar mais ou menos uns 5, 6 meses. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Eu vou continuar aqui. Tanto que eu entrava às 10 e saía às 4. Mas eu tinha alguns casos que eu já tinha dado entrada, então eu continuei dando andamento. Até que uma das advogadas, uma das advogadas, ela acabou saindo do escritório, foi para outro escritório, e aí abriu uma vaga. Daí eles me chamaram e falaram, olha, Humberto, a advogada saiu, abriu uma vaga, só que você
vai assumir a parte de contratos. Então, era aquele escritório que eu já tinha trabalhado na parte de contratos, só que eu gostava de fazer muita parte de contencioso. E aí eles falaram para eu ficar fazendo essa parte de contratos. Enfim, eu, assim, não era muito minha cara, não é a minha cara, mas eu fui. Por quê? Porque tava lá mesmo, entendeu? Eu falei assim, vou deixar de trabalhar por causa disso? Eu falei, não, vou lá, entendeu? Aí comecei. Fiquei na parte de contratos, a gente fazia os contratos para algumas empresas, né? De alguns grupos aí, tá? E eu fazia o controle. Além de eu fazer o contrato, eu fazia o controle. Até que um dia eu fui chamado para trabalhar no escritório que ficava na Avenida Moema, mas para trabalhar dentro de uma empresa de transportes. E era para fazer direito do trabalho. E nesse escritório, o que aconteceu? Só voltando um pouquinho aqui que eu não podia, eu pulei essa parte. Quando eu entrei nesse escritório, eu já tinha sido estagiário, teve um determinado período que eu fiquei só na parte de contratos. Só que não tinha nenhum advogado trabalhista. E eu já tinha algumas ações, né? Algumas reclamações trabalhistas que estavam em andamento e tal. Tanto que eu falei pro responsável do escritório. Eu falei, olha, o segundo negócio é o seguinte. Isso quando ele me chamou lá a primeira vez. Eu falei, olha, eu tenho tantos processos, tá? Então eu vou continuar dando andamento nesses casos, porque eu consegui esses casos antes de entrar no escritório. Tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, só que a partir de agora, o que entrar para você traz pro escritório. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, assim, transparência, né? Não ia também aceitar que ele pegasse os processos que já estavam comigo antes de eu entrar, e os que entrassem depois eu não ia falar nada. Também não ia fazer isso. Porque daí ia ter uma estrutura, era diferente. E aí eu já tinha algumas reclamações trabalhistas. E eu havia falado para ele isso. E quando eu fiquei fazendo essa parte de contratos, ele chegou e falou assim, Humberto, não tem ninguém que faça trabalhista aqui. E ninguém gosta de fazer trabalhista. Você quer fazer? Eu falei, eu faço, não tem problema. Eu já tinha umas 3 ou 4 reclamações trabalhistas em andamento. Eu falei, não, eu faço, pode deixar que eu faço. E aí eu comecei a fazer cursos, né? Então foi aí que eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer cursos de direito do trabalho, processo do trabalho principalmente, cursos específicos de recursos. Às vezes só um recurso, eu fazia curso, né? Por exemplo, recurso de revista, eu fazia só recurso de revista, fazia curso de cálculo. Então eu comecei a me especializar na área. Isso era os idos de 2006, já, 2006. E eu comecei a me especializar na área. E começou a ter uma certa movimentação na parte trabalhista do escritório, e eu comecei a fazer. E depois de 1 ano, mais ou menos, esse outro escritório, que ficava na Avenida Moema, entrou em contato comigo para trabalhar internamente nessa empresa de transportes. E eu fui. E era só direito do trabalho. Aí, realmente, eu comecei a ver o quê? As dificuldades e os aprendizados que eu já tinha tido antes e comecei a aplicar lá. Porque ali eu realmente trabalhei numa empresa que era 100% direito do trabalho que eu via. Era demissão de funcionário, era contratação de funcionário, era reclamação trabalhista, tinha justa causa, tinha de tudo naquela, tudo. Então eu vi tudo que vocês imaginarem, quase tudo, né? Mas vi muita coisa em 2 anos e meio trabalhando nessa transportadora. Por quê? Porque realmente foi uma escola para mim. Eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer, né? E isso me enriqueceu demais. E eu fiquei lá de maio de 2007 até novembro de 2009. Tá? E essa empresa, ela realmente me fortaleceu demais. Tá? Esse trabalho me fortaleceu demais. Eu aprendi a lidar com contencioso de massa, porque tinha muita reclamação trabalhista. Eu mandava, tinha contatos com outros advogados, porque essa empresa ela tinha diversas filiais espalhadas pelo Brasil, principalmente no Nordeste e no Sul. Eu entrava em contato com os advogados, passava documento para eles, passava contestação para eles por e-mail. Eles entravam em contato comigo, cheguei a fazer audiências em outros estados. Fazia audiência em São Paulo, na capital. Então, foi aí que realmente eu fiquei imerso no direito do trabalho. E eu não saí mais. E eu comecei a gostar disso. Eu comecei a gostar. Tanto que, quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz
foi quando eu montei meu escritório, eu falei assim, vou advogar na área trabalhista. Só que eu queria advogar na área trabalhista empresarial. Por quê? Porque eu passei 4 anos da minha vida fazendo isso. Ainda que contratado, ainda como advogado contratado, empregado, mas eu só via a parte de direito trabalhista, mas direito empresarial. Os reclamantes que eu fiz foram pouquíssimos. Tá? Pouquíssimos reclamantes que eu fiz. Mas, independentemente disso, eu ainda pegava alguns reclamantes, principalmente quando eu montei o meu escritório. Que quando eu montei o meu escritório, eu acabei fazendo o quê? Eu pegava de tudo. Pegava trabalhista, pegava civil, cheguei a fazer um criminal ou outro, mas trabalhista era o que mais chovia. Porque eu montei meu escritório na Lapa, na rua 12 de outubro, para quem conhece. E naquela avenida ali, naquela rua, tem muito comércio. Tinha muito comércio na época. Então as pessoas passavam lá e subiam, entravam nos prédios e, claro, tinha uma identificação, né? Advogado trabalhista, tal, o número da sala, telefone, o nome, e as pessoas iam lá. Então eu acabei pegando muitas ações desse jeito. As pessoas subiam, fechavam o contrato e a gente entrava com a reclamação trabalhista. Mas aí eu comecei a migrar a parte de direito trabalhista, mas mais a parte empresarial, fazer mais reclamada, que era o que eu realmente sabia, não é que eu não sabia, não é que eu sabia fazer, o que eu mais gostava de fazer. E eu lembro que o meu primeiro cliente foi uma empreiteira. Como eu trabalhava por conta, eu saía um pouco mais cedo. Saía mais cedo não, eu saía no horário normal, né? Às vezes saía um pouco mais cedo por causa da flexibilidade. E às vezes eu não tinha muito, no começo da minha carreira solo, eu não tinha muitos clientes. Então eu fazia o quê? Eu saía às vezes 4 horas da tarde e ia pra academia. Chegava na academia, tinha lá um pessoalzinho que conversava até 4 horas, não tava tão cheio assim. E tinha uma galera que era trabalhava por conta. Uns tinham empresa, outros tinham comércio. Então eu comecei a trocar ideia com esse pessoal. Comecei a falar, gente, sou advogado. Falei com o dono da academia, era academia de bairro, então a pegada é outra. Falei pro dono da academia, né? Falei, sou advogado, tal, pô. Se alguém precisar aí, você dá um toque e tal. Ele falou, não, pode deixar uns cartões aí em cima. Então eu tinha feito um milheiro, deixei tudo lá em cima. Então o pessoal passava lá e pegava. Todo mundo pegava o cartão, né? E aí eu lembro que teve um rapaz que ele um dia chegou pra mim e falou assim, pô, você é advogado? Eu falei, sou. Ele falou, eu vi seu cartão ali, tá? E viu o cara te chamando de Humberto e tal. Pô, você faz trabalhista? Eu falei, pô, é o que eu mais faço. E realmente. Então, não é que eu tenho uma empreiteira e aí eu recebi uma reclamação trabalhista. Você pega? Eu falei, pego e tal. Ele falou, pô, vai lá na empresa e a gente conversa. E tinha um pai dele, né? Eu falei, não, beleza. Eu fui lá, conversei. Aí eu lembro que eu fiz umas 2 ou 3 reclamações trabalhistas, né? As defesas, compareci na audiência, cobrei por cada ato e aí ele resolveu fechar um contrato comigo. E foi aí que eu ganhei, né? Que eu fechei o meu primeiro contrato com uma empresa. Então isso já me deu um fôlego no escritório. E dali pra frente, eu peguei uma empresa de transporte de motoboy, aí peguei uma empresa de prestador de serviços. Então eu ia, às vezes eu era defesas esporádicas, né? Uma empresa ia lá, contratava, fazia a defesa, depois não fazia mais, porque ela não tinha uma rotatividade muito grande de funcionários, a empresa era pequena, então não tinha tantas reclamações trabalhistas assim, entendeu? Ó, infelizmente meu café acabou, então se o seu não acabou, vá, pegue o seu café e volte aqui para terminarmos esse primeiro podcast, que já tá no finalzinho esse primeiro episódio. Então, comecei a advogar para as empresas e comecei a fechar alguns contratos com as empresas para prestar serviços e outros eram esporádicos. E continuei fazendo a parte de pessoa física também, fazia algumas reclamações trabalhistas, mas eram pouquíssimas. E eu lembro que eu fiquei lá na Lapa até 2015. Até 2015, foi isso daí. Comecinho de... Até
começo de 2015, janeiro de 2015. Em fevereiro, eu lembro, salvo engano, acho que foi em fevereiro, eu mudei o escritório para Vila Guilherme, ali na Zona Norte. E aí, aí já era diferente, eu já tinha mais clientes, pessoas jurídicas, então eu peguei uma sala mais aconchegante, mais confortável, tinha ar-condicionado, eu tinha um banheiro só pra gente, então, porque trabalhava eu e minha esposa. Minha esposa, ela tinha se formado em recursos humanos, então ela tinha uma empresa que ela prestava serviço de folha de pagamento, a parte de recursos humanos, e eu fazia a parte de direito, né, a parte jurídica. E ela ia para as empresas, trabalhava lá no escritório, eu trabalhava junto com ela, né, trabalhávamos juntos. E o escritório eu montei um pouquinho mais sofisticado para atender justamente as pessoas jurídicas. Ainda tinha pessoas físicas, porque eram clientes antigos. Eu também não dispensava clientes, mas o meu foco era o quê? Direito do trabalho. Entendeu? Era 100% trabalhista. E até que em 2015, finalzinho de 2014, eu ainda estava na Lapa, mas eu decidi que eu ia estudar para concurso. Me deu uma virada de chave. 5 minutos, falei, vou estudar para concurso. E comecei a estudar. Comecei a estudar para concurso. E fiz um concurso, fiz diversos concursos para a procuradoria, né? Fiz para São Bernardo do Campo, fiz acho que São Caetano, fiz Diadema, Osasco, Botucatu, Mogi Guaçu, e fui fazendo. E o de 2015 eu fui aprovado, na verdade não é que eu fui aprovado, né? Eu fiquei na lista de chamada, porque foi aberta somente uma vaga aqui para a Procuradoria de Mogi Guaçu, e eu permaneci na fila de espera, né? E aí me chamaram em 2018, agosto de 2018 me chamaram. E eu falei, bom, já que eu prestei o concurso eu vou, e vim. E vim para cá, assumi o cargo em setembro de 2018, ainda mantive o escritório até fevereiro de 2019, e em fevereiro de 2019 eu encerrei as atividades lá em São Paulo com o meu escritório. E aqui é o seguinte, eu vim trabalhar justamente aonde? Na divisão de contencioso trabalhista. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa conversa da advocacia pública para um outro episódio do podcast Café com a CLT. Então, eu só queria deixar aqui para vocês um recado. Se você ainda está em dúvida sobre seguir do direito do trabalho, qual que é a minha dica? Experimente, viva a prática, vá advogar na área trabalhista, converse com alguns colegas, troque ideia e lembre-se, tá? Que, até deixei isso aqui anotado, mais do que normas e prazos, estamos lidando com pessoas e com a realidade do trabalho no Brasil. Se fizer sentido para você, você vai saber. Tá certo? Então, se você curtiu esse episódio, compartilha com quem está aí na dúvida sobre advogar ou não no direito do trabalho, tá? Me siga lá no Instagram, me siga também no TikTok, tá? Faça os seus comentários aqui no YouTube, tá bom? E aí eu pergunto para você, o que te atrai no direito do trabalho? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo episódio do nosso podcast Café com a CLT. Um abraço.